Olá pessoal, Márcio Coach aqui e hoje, dia 3 de março de 2025, sejam todos muito bem-vindos. Meus amigos, segundo o site O Antagonista, os juízes brasileiros tentaram durante anos e conseguiram se tornar vilões e por isso fizeram essa matéria dizendo o seguinte: Capitão América contra os ministros do STF. Mas antes, para você que deseja ganhar em dólar sem sair de casa, clique no primeiro comentário fixado no topo e você vai ser atendido por uma equipe altamente especializada que vai te explicar como ganhar em dólar sem sair de casa. Então, meus amigos, o site O Antagonista publicou essa matéria com o título Capitão América contra os ministros do STF. Mas por quê? Segundo consta, os ministros do Supremo Tribunal Federal tentaram durante anos, ou seja, desde 2019, e enfim conseguiram, se tornaram os vilões de um filme do Capitão América. De um lado, o discurso da liberdade de expressão e do outro, os censuradores ou censores. Mas quem luta pela liberdade e quem luta pela censura? Segundo consta, o bilionário Elon Musk e também Donald Trump têm lutado nos últimos dias pela liberdade de expressão. E de outro lado, como censuradores, nós temos o Supremo Tribunal Federal, mais especificamente Alexandre de Moraes. E na semana passada, Elon Musk voltou a comentar sobre Alexandre de Moraes após passar meses sem falar publicamente sobre o ministro do STF, mais precisamente desde a época em que o X foi desbloqueado no Brasil após pagar multas milionárias por descumprir ordens do Supremo Tribunal Federal. No entanto, meus amigos, o jogo agora é diferente. E a arena também. Elon Musk retorna cheio de amigos e também cheio de aliados, tais como o fundador da Amazon, Jeff Bezos, e o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, que também se abraçaram ao governo Donald Trump na expectativa de que suas empresas sejam defendidas no exterior em batalhas judiciais, a maioria delas sobre regulação das redes sociais. E sobre isso, meus amigos, o governo Trump deu um primeiro passo mais claro no conflito ao dizer por meio de uma agência do Departamento de Estado que o respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. E essa mensagem disse ainda que bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Muito provavelmente Donald Trump está falando dessa brasileira naturalizada nos Estados Unidos que teve pedido de prisão decretado por Alexandre de Moraes. O nome dela é Flávia Magalhães. E segundo consta aqui na revista Oeste, a decisão judicial foi motivada por uma publicação feita em solo norte-americano em 2022. E sem ser notificada oficialmente, Flávia continuou postando nas redes sociais, o que levou à decretação de sua prisão preventiva sob a alegação de descumprimento de ordem judicial. Além disso, meus amigos, o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que pode impedir Moraes de entrar nos Estados Unidos. Essa medida pretende proibir a entrada em território americano de autoridades estrangeiras que violem os direitos dos americanos garantidos pela primeira emenda. Lembrando também que o ministro Flávio Dino, que costumava brincar de Vingadores quando fazia parte do governo Lula, saiu em defesa de Moraes, dizendo que Moraes pode visitar a Carolina no Maranhão, insinuando que Moraes não precisaria passar pelos estados americanos da Carolina do Norte ou a Carolina do Sul para ter boas férias. Pessoal, e após vermos tudo isso, então, nós temos Elon Musk lutando pela liberdade de expressão e Alexandre de Moraes como censurador, apoiado, ao menos em tese, pelo Supremo Tribunal Federal. E a pergunta que fica é: após todas as medidas que estão sendo tomadas pelos Estados Unidos, o que acontecerá com Alexandre de Moraes e o que acontecerá com o nosso Supremo Tribunal Federal? Resumindo, quem vai ganhar essa briga
E isso é algo que nós ainda não sabemos, mas aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Sobre essa grande luta com as Big Techs, nós temos esse vídeo bem humorado que foi postado nas redes sociais. Veja aí um pouco. Bora, Alexandre! Bora, Alexandre! Bora acordar, meu filho! Vamos lá, Xandão, levanta dessa cama aí. Não adianta ficar de pirraça, não. Não adianta, Alexandre. Não vai poder viajar pros Estados Unidos. Aí você vai arrumar outro lugar. Tem Europa pra você ir, tem um negócio da Austrália, uma China. Não adianta ficar borocochô, não. Bora, levanta. Agora, pra que foi arrumar briga com os homens mais ricos do mundo? Pra que você foi arrumar ruaça com ela, moça, Alexandre? Tem necessidade? Tá achando que as Big Tech do mundo é igual as empresas aqui do Brasil, que você não faz o que você quer, você manda fechar, você manda prender? Tá aí, ó. Conseguiu o que você quer. Agora o governo americano tá atrás de você. Não, e não vem com esse papo de soberania pro meu lado, não. Vem com esse papo de que, desrespeitou a soberania, não vem com esse papo, não. Engraçado que só a direita que desrespeita a soberania, né? A esquerda, coitado, eles é o santo. A esquerda anda nas 4 linhas, né, Alexandre? O problema mesmo é a direita, né? Sai fora! Não adianta também chorar pelo leite derramado, não, Alexandre. Bora levantar. Não tem mais Disney agora. Não tem mais Orlando. Acabou Nova York. Vai caçar outro lugar agora. Vai caçar a Europa agora, Alexandre. Vai caçar a China. Aproveita que o Brasil tá quase uma China. Aproveita, vai turistar na China. E outra coisa, Alexandre, eu quero só ver onde é que isso vai dar, viu? Eu quero só ver onde é que essa merda vai dar, porque você tá peitando todo mundo. Tá peitando Elon Musk, tá peitando Mark Zuckerberg, tá peitando Donald Trump, ou seja, tá peitando as Big Tech e tudo, né? Você tá arrumando a rua, você tá arrumando problema com o Brasil, com os donos das redes sociais, tudo. Daqui a pouco a gente que é brasileiro, a gente vai se comunicar como? É via carta? É por e-mail? É fax? Vai arrumar problema pra gente, hein, Alexandre? Você tá arrumando coanga pra gente. Nem é função sua arrumar essa confusão toda, né, Alexandre? Você é juiz do STF, mas você tá fazendo papel de presidente da república, você tá fazendo papel de embaixador, você tá fazendo papel de ministro das relações exteriores, você tá fazendo papel de governador. Às vezes parece que a gente aqui no Brasil tá vivendo uma monarquia. Você também faz papel de reinado aqui no Brasil. Às vezes você faz papel de imperador. Você faz tudo aqui no Brasil, né, ô Alexandre? Você que cria lei, você que dita regra, você que manda, desmanda, você cria confusão, você arruma problema. Você faz tudo, né, Alexandre? Você quer Xandaquistão já. Estamos vivendo Xandaquistão já. Bora, levanta daí, ô versão branca da Vera Verão. Levanta dessa cama aí, ô carecu. Cheio de serviço pra você fazer hoje. Bora, desgraçado. Levanta dessa merda aí, bora. E também, meus amigos, para piorar, o governo Lula resolveu entrar na história e divulgou uma nota passando um belo recibo. Mas o que essa nota diz? Ela diz o seguinte: o governo brasileiro rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais e ressalta a importância do respeito ao princípio republicano da independência dos poderes contemplado na Constituição Federal Brasileira de 1988. No entanto, meus amigos, essa nota parece não ter respeitado o princípio republicano da independência dos poderes, porque o governo Lula simplesmente reproduziu o discurso de Moraes, que, aliás, teria participado da redação dessa nota. Lembrando que o ministro, até onde nós saibamos, não faz parte do governo Lula, ao menos formalmente. Meus amigos, o que vemos até aqui é que a liberdade de expressão é a grande vítima do STF de se defender dos seus críticos. E o que é que eles têm feito? Eles têm censurado várias contas nas redes sociais, inclusive decretando a prisão de uma brasileira naturalizada nos Estados Unidos. E todas essas ações, principalmente de Alexandre de Moraes, têm azedado as relações com os Estados Unidos. Mas a pergunta que fica é: quem vencerá essa briga e quem sofrerá grandes consequências? Comenta aí embaixo porque nós queremos ler a sua mensagem. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço, valeu!